Olá, eu sou Marcelo e esse é o canal Palavra das Escrituras, que tem como objetivo falar da Palavra de Deus de uma forma bem simples, no qual nós podemos refletir e usar no dia a dia, na nossa vida. Bom, hoje o tema é a tristeza, isso mesmo, um tema que ninguém gosta de ouvir falar, né, sobre tristeza. Todo mundo quer alegria, felicidade. Mas Deus colocou esse atributo, esse sentimento na nossa alma, no nosso coração, porque também é válido para a glória dele também. Vejamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, o que fala sobre tristeza. O apóstolo Paulo fala: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O que seria então a tristeza segundo Deus que produz a salvação, né? É quando você peca, você pecou. Você conhece a Deus, você conhece a palavra de Deus, você entendeu quem é Jesus Cristo na sua vida, porém você caiu, você pecou. E por isso você tem uma forte angústia, uma forte tristeza, que quem faz isso é o Espírito Santo, porque ele te convence do pecado. E quando você peca, quando você entende que pecou, você fica muito pesado, você fica com muita angústia e se arrepende e pede perdão a Deus, né? Isso eu estou falando aquele que é cristão, porque aquele que não conhece a Cristo, ou aquele que virou as costas para o Evangelho de Cristo e não se arrepende, né? E esse não se arrepender, talvez até Deus já endureceu o coração da pessoa mesmo, não tem o que fazer. Aí é ele Deus, né? O destino que Deus o fez ter, né? De alguma forma. Mas aquele que é cristão e peca, e esse pecado a pessoa vê e se arrepende, porque o cristão, o salvo, não vive pecando, mas acaba alguma vez, algum momento pecando. Quando se provoca tristeza, é segundo Deus, porque é para o arrependimento, e esse arrependimento produz a salvação. Agora, muitas vezes a gente, mesmo se arrependendo, a gente ainda fica angustiado, né? E então a gente tem que orar a Deus e ver o porquê essa angústia ainda existe após o arrependimento. Porque existe o tratamento de Deus, o tratamento de Deus. E esse tratamento não é cheio de felicidade numa montanha-russa, e sim é um tratamento onde vai gerar arrependimento e gerar uma cura, e identificar a ferida e curar a ferida. Aí nós estamos falando de um tratamento, onde a tristeza faz parte do tratamento. Lembrando que a tristeza segundo Deus produz arrependimento. E a tristeza segundo o mundo, né? A tristeza segundo o mundo, o que produz? Produz a morte. Por quê? Porque esta tristeza não tem uma função de arrependimento, mas a tristeza que vem com ira, com cólera, com suicídio, muitas vezes, né? Não citando esse tema, que é um tema muito mais delicado e tudo mais, mas é uma tristeza que a pessoa não vê uma saída e não lembra de Deus. É a tristeza do mundo, que só te provoca o quê? Desespero, depressão e muitas outras coisas. É claro que não é aquelas pessoas que têm depressão, não significa que não tem Deus. Não é isso. Mas o mundo só vai te ajudar na tristeza para a sua morte e para mais nada, né? Bom, vamos citar alguém aqui que ficou muito angustiado, com a tristeza que teve, que é o rei Davi. Quando ele pecou, né? Ele adulterou com Batseba, e quando o profeta Natan
denunciou o seu pecado, ele caiu em si e identificou que, puxa, eu pequei. E a partir daí houve que uma grande, profunda tristeza, mas é a tristeza segundo Deus. E por isso ele fez um salmo após ele cair em si, o que aconteceu. E o que fala esse salmo? Né? Fala Salmo 51, 12. Davi fala: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Né? Ou seja, Davi recorreu a Deus, a sua tristeza profunda, até mesmo o seu desespero por ter pecado de uma forma tão horrível, mandou matar o marido da Batseba e tudo mais, foi horrível. E além disso, o tratamento de Deus houve de uma forma bem profunda, né? Afetou até os filhos dele, o reinado dele, o povo de Israel em si. Mas enfim, ele se arrependeu, e esse arrependimento ele levou a Deus a sua tristeza. Ele reconheceu e falou: Deus, me perdoa, sou pó, pequei, estou arrependido, quebrei a cara, me ajuda, me dá pelo menos a alegria da tua salvação, me restitui essa alegria. Ou seja, Deus, meu psicológico está a 1000, mas eu sei que o Senhor continua comigo, me dá essa sensação da tua salvação novamente. Foi isso que Davi fez, mas isso não tirou a tristeza dele. Ele pediu a Deus, Deus o fez, ele consolou, ele tratou Davi, eu acho que até o final da sua vida, por um pecado muito forte que ele cometeu, porque o pecado é perdoado, mas as consequências existem, né? E essas consequências, você tem que clamar a Deus para Ele estar com você, para Deus estar com você e passar por esse tratamento, que não vai vir do mundo, mas vai vir de Deus. E tem um outro salmo também que ajuda o cristão a passar nessa tristeza, no qual vai pedir a Deus que o sustente, né? Que é o Salmo 119, versículo 50, que fala: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A tua palavra me vivifica. A palavra de Deus, ela é eficaz para todos os tipos, para todas as áreas da nossa vida. Ela nos vivifica. Então, se você está enfrentando um momento de tristeza por alguma coisa que aconteceu, não esqueça que Cristo sempre vai ser o teu Deus, no teu coração, no centro do teu coração. Se você ter fé em Cristo e você sempre entregar a tua vida, os teus sentimentos, a tua tristeza nas mãos de Deus, Ele, que é o Deus de todas as almas, né? Ele vai o quê? Colocar no seu devido lugar cada situação da sua vida, cada área da sua vida. É de um dia para o outro? Claro que não. Não vamos esquecer sobre o tratamento de Deus. Então, se você está enfrentando por alguma situação, alguma adversidade na sua vida hoje, que te provoca angústia, tristeza, por algo que talvez você até tem 100% de culpa, por algumas ações, escolhas, decisões que você fez, e hoje você está nessa situação, não esqueça que Deus pode e vai te ajudar. Mas nisso você tem que o quê? Se arrepender dos seus pecados, arrepender os erros que você cometeu, entregar a Deus esta situação e os seus sentimentos, tristeza, angústia, e Deus vai te ajudar a passar nessa dificuldade da sua vida. Mas não esqueça que é só Deus que pode te ajudar, porque o mundo produz morte, mas tristeza em Deus produz arrependimento para a salvação e produz também e não traz pesar, Eu vou, para finalizar, eu vou reler aqui 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus,
produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então a tristeza, segundo Deus, traz arrependimento para a salvação e não traz pesar. Vai te dar um tratamento, mas com Deus vai ser mais agradável. Com Deus você vai exercitar o culto racional, você vai entender melhor, vai passar por isso de uma forma tendo a certeza que não vai estar sozinho, mas Deus vai estar com você. Isso se você realmente se arrepender de todo o teu coração, de toda a sua alma. Amém? Bom, essa foi a palavra de hoje, né? Espero que Deus possa te tocar e que você possa entregar todos os seus sentimentos a Deus. Se você acha que tem sentido o que eu falei, o que a palavra de Deus falou com você hoje, dá curte, né, o canal, se inscreva para receber as notificações, né, e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Que Deus te abençoe e viva em Cristo, e que o teu dia e a tua noite seja com Deus sempre, sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.